Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Esta aula é a aula 27 e 28, equações exponenciais. Falaremos aqui sobre algumas coisas como propriedades das potências, expoente real. Resolveremos a equação exponencial redutíveis da forma de b sobre f de x e b sobre g de x, ou seja, as bases são as mesmas. A gente cancela as bases, certo? E faremos f de x e g de x, ou seja, faremos essas duas equações que estão aí em cima. Lembrando a aula anterior, falamos sobre razão entre lado e área. O lado, a semelhança entre os lados, a gente pega um lado do quadrado Q2 sobre o lado do quadrado Q1 e dividimos então Q2 sobre Q1, ou seja, a lateral 6 sobre a lateral 2, encontramos que a razão da propriedade é 3. Agora vamos pegar a área desse quadrado. Então a área do quadrado Q2, se o lado é 6, então é 6 ao quadrado, dá 36. E a área do quadrado Q1, que é 2, então vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então a razão entre a área do quadrado Q2 sobre a área do quadrado Q1 é 36 por 4. E 36 dividido por 4 é 9. E 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ou seja, a razão entre o lado e a área é que a razão de semelhança do lado é 3 e a razão entre as áreas é o quadrado da razão do lado, ou seja, 3 ao quadrado. Vamos à nossa aula, então, a aula sobre equações exponenciais, e veremos aqui o seguinte. Quando você tem b elevado a f de x igual a b elevado a g de x, então você cancela esse b com esse outro b, que são as nossas bases, e faremos f de x igual a g de x, ou seja, igualaremos as duas equações. Alguns exemplos aqui nós temos o seguinte. Primeiro conceito, b de x é maior do que zero, então um exemplo poderia ser 0,2016 elevado a x é maior que zero. b elevado a zero é igual a 1, ou seja, 2016 elevado a zero é igual a 1. Então, b elevado a menos x é igual a 1 sobre b elevado a x, ok? Então, observe essas propriedades aqui. Elas são muito importantes. Bom, um dos exemplos seria 10 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 10 elevado a 3, ou seja, 1 sobre 1000, que dá 0,01. Temos ainda b elevado a x sobre n. Ele vai para a raiz, ó, tá vendo? Ó? O n que estava embaixo fica no índice da raiz e o x fica com uma expoente de b. Então, raiz enésima de b elevado a x. É sempre dessa forma. Exemplo, 2 elevado a 3 sobre 13 é igual a raiz 13ª de 2 elevado a 3. Certo? Então, isso é igual a raiz 13ª de 8. Nós temos uma multiplicação. B elevado a x vezes b elevado a y, conserva a base, e somos expoentes, ou seja, b elevado a x mais y. Nós temos que 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3, então eu tenho 2 elevado a 7 mais 3, 2 elevado a 10, que é 1024. Aqui eu tenho uma divisão, ó. Se aqui em cima eu tinha multiplicação, aqui embaixo eu tenho uma divisão. Se na multiplicação somo, na divisão eu vou subtrair. É o inverso da multiplicação. Então, b elevado a x sobre b elevado a y é igual a b elevado a x menos y. Então, eu tenho aqui um exemplo. 2 elevado a 10 sobre 2 elevado a 7 é 2 elevado a 10 menos 7, ou seja, 2 elevado a 3. Ok? Que é 8, né? 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. b elevado a xy é igual a b com x vezes y. Ou seja, 2 elevado a 3 elevado a 7 é igual a 2 elevado a 3 vezes 7. Ou seja, 2 elevado a 21. Aí temos aqui b1 vezes b2. Ou seja, o x é comum para os dois.
Então eu posso colocar eles dentro, ou seja, multiplicados elevado a x. Exemplo, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Então eu tenho o elevado a 3, ou seja, nosso expoente lado externo, e eu tenho 2 vezes 5 dentro, ou seja, eu tenho 10 ao cubo. O que é 10 ao cubo? É 1000. B elevado a x sobre B, B2 elevado a x, da mesma forma, certo? Exemplo aqui, 3 elevado a 2 sobre 0,03 elevado a 2. Então eu coloco 2 para lá de fora, eu tenho 3 sobre 0,3, que é 10, certo? 10 elevado ao quadrado. Exercício 1, o que é? Obtenha os valores do sucessor de P, certo? Então eu tenho o valor de P que é 2 elevado a 2016. Então o que é o sucessor de P? O sucessor de P é 2 elevado a 2016 mais 1. Ok? Mais 1. Professor, por que mais 1? Porque se você fizer 2 elevado a 2016 e somar mais 1, ele é o sucessor. E agora o dobro de P. O dobro de P é só multiplicar ele por 2. Então 2016, ou seja, 2 elevado a 2016 multiplicado por 2 é 2 elevado a 2017. Olha que interessante. Tá? Então estou tendo aqui o dobro. Tá? Então a pergunta aqui foi, qual que é o dobro? Então o dobro é 2 elevado a 2017. Por quê? Porque eu já tinha a potência de 2 elevado a 2016. Quando eu multiplico isso aqui por 2, como aqui em cima tem o número 1, então somente somo 2016 mais 1, 2017. Conserva a base, somos expoentes. Deterceiro o quadrado de P. Então 2016 elevado ao quadrado. O que é 2016 elevado ao quadrado? É 2 elevado a 40.032. Ok? Qual que é a metade de P? Ou seja, somente vamos dividir ele por 2. A metade dele é o quê? Olha lá, ó. Estou dividindo por 2, o 2 sobe subtraindo. Então, se quando eu queria o dobro, eu aumentei 1 para 2017, se eu quero a metade, eu vou diminuir 1 para 2015. Então, 2 elevado a 2015. Muito interessante essa propriedade. Vale ressaltar aí no seu caderno. Raiz quadrada de P. Então, 2 elevado a 2016. E aí eu tenho aquela ideia lá. O índice aqui é 2, vai ficar embaixo, e 2016 vai ficar em cima. Então, o que é achar a raiz quadrada? É a metade do expoente desse valor aqui, certo? Ou seja, do valor expoente. Então, ficou 2016 dividido para 2, 1008. 2 elevado a 1008. Questão de número 2. O Estado Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, dada a equação 2 elevado a 3x menos 2, que multiplica 8 elevado a x mais 1 igual a 4 de x menos 1, podemos afirmar que a solução é um número, que tipo de número que é? Então vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é transformar essas bases todas iguais. Você pode ver que eu tenho um 2, um 8 e um 4. Então, para mim transformar todas essas bases num valor igual, vou trabalhar só com as bases. Então o 2 continua, vou trabalhar com esse 8. O que é o número 8? O número 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. O que é o 4? É 2 ao quadrado. Outra propriedade, está multiplicando aqui em cima, eu posso multiplicar pelo de fora. Então, tenho 2 elevado a 3x menos 2 conserva, multiplicado por 2 elevado a 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1 aqui fora, 3. Ali é a mesma coisa, depois da igualdade, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, agora tem as bases todas iguais. Agora eu posso trabalhar com essas bases. Se está multiplicando, eu vou somar. Certo? Então, está multiplicando, eu vou somar. Eu vou somar 3x menos 2 com 3x mais 3. Ok? Como agora as duas bases são iguais, ou seja, eu tenho essa base aqui e essa base aqui, são iguais, eu vou cancelar elas, tá? Professor, o que é cancelar? Cancelar é você cortar ela, ok? Então, quando você corta ela, você tem o quê? 3x com 3x, 6x, menos 2 com 3 sobra 1, 2x menos 2 aqui.
Agora eu vou juntar ele tudo no primeiro membro, ou seja, volto o 2x para cá, fica 6x menos 2x, 4x. E volto 1 para lá, vai ficar menos 2 com 1, menos 3. Então eu tenho x é igual a menos 3 sobre 4. Ok? Então, nós podemos... Já encontramos aqui. Então, as perguntas foi, é um número natural? Não. É um número fracionário, né? É um número maior que 1? Também não. De módulo maior que 1? De módulo maior que 1? Quando você coloca um módulo, ele fica maior que 1? Claro que não. Se tem 3 dividido para 4, é 0,75, né? É um número par? Também não. De módulo menor do que 1? Claro. Se você colocar módulo aqui nele, ou seja, colocar duas barrinhas aqui, né, ele vai ficar positivo. Mas ainda, se você dividir 3 para 4, ainda vai ser menor do que 1. Não esqueça de fazer as atividades do caderno, tá? Leia o resumo das aulas 27 e 28, texto, tarefa complementar. Obrigado e até uma próxima aula.